Sentra. Para quem gosta de exclusividade ao máximo e sofisticação nos mínimos detalhes. Novo Nissan Sentra. Do seu jeito, em cada detalhe. Salve, salve, fã da velocidade ligado com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Chegamos para mais um episódio, muitos assuntos, afinal, é fim de semana de corrida de Fórmula 1 lá na Austrália, não é em Adelaide como o Christian gostaria que fosse, vai ser em Melbourne. Teremos também prova da Indy no Texas, é semana também de abertura de mais uma temporada da Stock Car, corrida em Goiânia, muitos assuntos interessantes, então a gente já vai logo de cara esfregando as mãos, acelerando. Só que antes, a gente tem um recadinho pra você. Você quer exclusividade ao máximo e a sofisticação nos mínimos detalhes? Conheço o novo Nissan Sentra, o carro que veio para revolucionar a categoria de sedãs no Brasil. Com acabamento premium nos bancos, painel e até na saída do ar-condicionado, inspiradas em turbinas de avião, ele possui um design esportivo e arrojado, com carroceria bicolor e faróis de LED dianteiros. E se pensarmos ainda mais em tecnologia, nossa, esse carro tem tudo para tornar o seu dia a dia muito mais prático e seguro, como por exemplo a visão 360 graus, que te ajuda a enxergar tudo e a manobrar em qualquer lugar. O volante também oferece um sistema pedal shift, com botões tipo borboleta que ficam no volante para facilitar a troca de marchas com muito mais facilidade. O novo Nissan Sentra tem a exclusividade que faltava à categoria de sedãs. Agende seu test drive. Novo Nissan Sentra, do seu jeito em cada detalhe. Bora, fã da velocidade! Agora sim, eu sou o Thiago Alves, estou aqui com o Nelsinho Piquet, com o Christian Fittipaldi. Tudo bem? Tudo jóia, Nelsinho? Tudo bem? Tudo maravilha. Expectativa alta para estoque? Não vejo a hora de ir. Tô só esperando você terminar para eu poder pegar o avião e ir embora. Tá vendo? Já tomei a primeira segunda-feira pra bungada Goiânia? Ah? Você já vai segunda-feira Vou pra pra Goiânia? Brasília, fico um dia com meu pai lá, aí vou pra Goiânia. E você, Christian? Tudo jóia? Tudo ótimo. Ansioso pro nosso trabalho do fim de semana lá na Indy? Opa, nosso trabalho da Indy, a prova do Texas, né? Isso, Grande Prêmio do Texas. Então, que no ano passado não prometia nada, acabou. Corridaça, hein? Então, foi uma das melhores corridas do ano. Foi muito legal. Realmente a gente passa depois os horários das transmissões do fim de semana pra você. Sendo que a primeira Grande Prêmio da Austrália é de madrugada, aquela provinha 2 horas da manhã, pessoal do fuso horário, tudo Lembrando diferente. todo mundo, É em Melbourne, não é Adelaide. O Júnior falou que era em Adelaide, Não, mas você é. falou que era em Adelaide. Ele falou que era em Sei. Adelaide. Vocês têm que lembrar que a maioria dos nossos ouvintes aqui é da faixa etária dos 20 aos 40, 45. Tá. Eles nem sabiam que existia corrida em Adelaide. É verdade. Tá? Então, assim, que você fala Adelaide, ninguém sabe o que Não, é mas o Adelaide. próprio de Adelaide, eu vi o... É só dos 60 pra cima, assim, que o pessoal sabe Tá dos bom. Adelaide. Entendeu? Então, eu queria deixar um negócio bem claro aqui, ó. Eu até vim com a camiseta. Old Guys Rule. Você sabe o que quer dizer isso ou não? Não, só no seu mundo você Não, acha Old isso, né? Guys Rule, tá? Ou você quer que eu traduza isso pra você? Aí, tá todo soltinho agora. Vou mandar fazer uma camiseta. É. Young Guys Rule. Young Guys Rule. A gente vem na semana que vem com essa camiseta aqui no programa. Mas vocês falaram de Adelaide. Acho que teve um festival em Adelaide esse fim de semana, porque eu vi no Instagram do Stefano Johansson, que tava dirigindo a Ferrari 80 e alguma coisa lá dele. Ele tava lá? Tava lá. Ele viajou até lá? Foi? Ouch. Acho que foi, não É sei. bem longinho. É longe. Então. Mas em Melbourne teremos sim o Grande Prêmio da Austrália. E a expectativa que fica, senhores, é a seguinte: é mais um circuito de rua. A gente sabe que o Sérgio Pérez é o cara que pode aprontar num circuito de rua. Quando eu falo disso, o Nelson já me olha com aquela cara, tipo, não vai aprontar, né? Já é isso. Ainda bem que você já me conhece. Sinceramente, você acha tanta rua que nem... Por exemplo, Não, ela é Melbourne, difícil. mas não tem nada a ver com Mônaco, por exemplo. Não tem nada a ver com Jeddah. Isso sim é uma pista de rua. Não, mas eu considero ela difícil de rua, porque são pistas que nunca tem treino, né? Só realmente Tá. no Gran Prêmio. É diferente de qualquer outra pista que já teve alguns treinos, o cara conseguiu dar mais umas voltas. Tá, tudo bem, As mas áreas hoje ca- em dia você não treina em nenhum lugar, né? Então não tem tudo treino bem. em nenhum circuito Sim, também. sim. Já conhece das outras fórmulas que você É, andou. exato. E Melbourne é uma... Tipo, igual você estava falando agora, o Melbourne não é uma pista que anda Fórmula 3 ou Fórmula 2.
Então o cara da Fórmula 2, ele Não, vai não. andar Esse ano vai Esse dar. ano vai andar. em Melbourne? Opa. F2? Esse ano Bom, vai andar, então. É erro meu. Mas é a primeira vez, né? É. Ah, que legal Junto isso. com a Supercars também que vai andar. Muito legal. Bom, acho que isso é até bom, porque os pilotos que entram na Fórmula 1, né, os novatos, chegam com um pouco mais de experiência. Na minha época, a Fórmula 2 só andava na Europa. Nem no Bahrein andou, entendeu? Então, é bom que a Fórmula 2 comece a viajar um pouco mais, ande em umas pistas mais difíceis, pro cara chegar um pouco mais preparado na Fórmula 1. Na minha época, era Spa, nem Mônaco. Não, Sim, Mônaco a gente Mônaco andou, tinha. sim. Andou. Mas teve anos que não teve, que era... Não, na minha época não teve Mônaco. Então, enfim. Na tua época, inclusive, não corria na... Não, corria. Eu corri em Hockenheim. Mas corri não eram em Spa. todas. Não eram todos, mas eu Corria com a fiz Fórmula 1. Hockenheim e Spa junto com a Fórmula 1. Daí o resto era tudo sozinho. Então, de 10 corridas, 8 eram que era uma horas. categoria meio que à parte. Hoje em dia a Fórmula 2 tá no mesmo guarda-chuva da Fórmula 1, né? Sim. Eles até postam coisas juntas nas redes sociais. Naquela época não existia nem celular, na época do Chris, né? Mas... Olha a camiseta aqui, olha a camiseta. Não tinha Vai, aquele continua. tijolão ali? Mas a Fórmula 3000 era uma categoria completamente à parte, não tinha nada a ver com a organização da Fórmula 1, enfim. É isso, eu acho que a grande história dessa corrida é realmente se o Sérgio Pérez consegue fazer uma frente. Não Lembrando, consegue. Não consegue. Não Você consegue. acha que ele pode conseguir, Christian? Em Melbourne, não. Em Melbourne, você acha que não? Não. Algum motivo específico por... Eu acho tem que que dar por causa da muita natureza sorte. da pista. E tem que dar muita sorte. 2 finais de semana do Max quebrar na classificação, ter um problema. Obviamente só foram 2 corridas, né? Mas ele deve estar na cabeça. Bom, agora é na hora de botar o pé, dar um gap nessa liderança pro Sérgio não achar que ele vai ter uma chance de disputar um campeonato comigo, entendeu? Acho que ele deve estar pensando meio que isso agora. Porque teve uma questão que os dois pilotos levantaram nessa semana em declarações à imprensa, de que eles estão com... O carro é muito bom, o carro é muito rápido, isso já é notório, mas essa questão, por exemplo, de essa quebra do semi-eixo que teve o Verstappen. O próprio Pérez também, uma questão, o freio não tá muito legal. Eles estão com um receio da confiabilidade do carro. Mas isso é natural no início do ano, né? Como a gente já comentou em outros programas nossos aqui. Não, pior que isso, né? Porque no ano passado o Max quebrou o quê? 2 corridas, as primeiras entre elas na Austrália. 3, né? Então, 2 das 3. Faz sentido. No começo do ano tem muito pouco treino, então tem muitos testes que são todos validados nas primeiras etapas, né? Então até a terceira, quarta e quinta etapa, talvez, você vai ver muitos resultados diferentes e aí depois volta à normalidade de realmente os paces de cada carro, velocidade de cada carro, de cada equipe. E o carro da Red Bull já começou esse ano muito melhor que o ano passado. Sim. Então, o que eles aprenderam no ano passado, eles estão colocando em prática esse ano. Mas voltando àquilo que você acabou de comentar agora, daí eu também acho, a partir da quarta, quinta, sexta corrida, daí vão terminar aqueles carros que deveriam estar terminando lá na frente, de qualquer jeito. Não, e também quebra muito menos, o que chamou a atenção, acho que foi uma declaração do Pérez, mas já até debatemos aqui, que ele disse que tiveram posição de sorte no Bahrein, eles abriram realmente muito, então eles foram administrando, que se tivesse que forçar até o final, talvez não completassem a prova. Acho que um pouco de exagero também. Mas eles estão com tanta vantagem, né? Eu acho também, se pegar uma Ferrari, pegar uma Mercedes, tá, agora você tem que andar 5% mais rápido, forçar mais. Também o carro deles pode ser que não aguente, entendeu? Então, isso é normal, não me assusta. E é claro que tá todo o spotlight em cima dos 2 pilotos da Red Bull, porque eles dominaram as primeiras 2 corridas. Então, eles não perguntaram para os pilotos da Williams se eles teriam terminado a corrida ou não. Interessante, mas de repente tem o toque um pouco de exagero, não de maldade, nada a ver, do Pérez, só para criar um pouco de drama, né? Entendi. É que o Max também tava nesse clima, mas vocês falaram de Ferrari, vocês acham que, beleza, os 2 primeiros, Red Bull, a gente até vai fazer as nossas apostas de bolão também aqui, mas do terceiro para baixo vai ser de novo Alonso contra Rapa, e o Alonso com uma boa vantagem e o resto... Eu acho que Alonso, ele fez 2 pódios, 2 finais de semana. Ele deve estar, sim, se sentindo um garotão de 18 anos, né? Então ele vai chegar muito animado, ele vai chegar, pode até fazer até frente pro Pérez, talvez, entendeu? Dependendo se o carro teve um upgrade ou não. Mas o Alonso, com certeza, eu cotaria ele como... para baixo de quarto, impossível. Para terceiro, para quarto ali, talvez até um segundo ele consegue morder. Uau. Uma coisa que eu vi, Christian... Caso de chuva. O Alonso é bom em qualquer condição, né? Ainda mais as condições que mudam. De repente, na chuva, a corrida pode vir um pouquinho mais para ele, né? Eu confesso que eu não vi a previsão do tempo de Melbourne, mas choveu em Melbourne? Pouco.
acho que corrida de chuva, não lembro. Primeira foi em 96, eu não lembro se a gente teve chuva em Melbourne, confesso. Enfim, não sei. Se rolou, você coloca aí nos nossos comentários. Aliás, falando em comentários, chegamos a 3 milhões de visualizações no podcast, só no canal do YouTube, hein? Muito bom. Espetacular, você que nos acompanha aqui. Vamos pra 10 agora. Vamos pra 10. Pessoal nas plataformas de áudio também, muito obrigado. Já pode deixar o like no vídeo também, então. Já senta o dedo aí no like, nos comentários. 3 milhões, Christian. Bastante, né? Bastante coisa, hein? Bastante gente. Bastante gente pra ouvir Ouvindo a gente falar, ouvindo né? a gente falar, tá vendo? O pessoal quer ouvir de você, Christian. Manda. Pessoal da Aston Martin, os mecânicos estão fazendo hora extra com um sorriso de orelha a orelha depois que o Alonso chegou. Sem ser pago. Então... Sem ser pago, tem o teto de gastos, né? Mas os caras mudou o clima da equipe, realmente a chegada do Alonso. Isso me surpreendeu, pra dizer a verdade. Não, o que mudou o clima foi o resultado, né? Acho que não é um Alonso só. Se a equipe tivesse ficando chegando em último e P8, penúltimo, P7, o Alonso ia estar forçando a equipe a trabalhar mais e estaria a mesma coisa. Acho que não é o Alonso que está criando uma situação boa, são os resultados. Toda equipe busca resultado, entendeu? Acho que é uma combinação dos dois. Eu acho que os resultados com certeza fazem uma diferença muito grande. Engenheiros, mecânicos, enfim, todo mundo que está envolvido naquele projeto se sente, uau, gratificado. Eu trabalhei pra caramba durante o inverno, o carro tá aqui e o carro, as primeiras 2 corridas, chegou entre os 3 primeiros. Então, eu acho que do ponto que tá Aston Martin e o Alonso, eu não vou dizer crescer, porque é meio difícil você falar que ele vai chegar no mano a mano para poder brigar com o Max até o final do ano, mas a tendência é a Aston Martin e o Alonso ficar um pouco mais sólido na posição que ele tá, e eu acho que o Lance aprendendo com o Alonso, ou desenvolvendo, melhorando, encostando cada vez mais. E aí, uma coisa muito doida que você falou, né, de crescimento. Como a Fórmula 1 é um esporte cruel, né? Porque pra você chegar no topo é muito difícil. Falando até mais como equipe, tá? Você chegar no topo é muito difícil. Mas pra você cair e subir de volta é muito mais complicado. A gente vê, por exemplo, a Williams, que dominou, desmoronou e tá ali todo ano. É igual gordura. É igual gordura, né? A gente faz dieta, pena. Aí te chuta o balde uma semana. Tudo que você trabalhou nos últimos 3 meses, perde uma semana. É igual. Ainda mais quando você vai chegando na idade do Chris, né? Fica cada vez mais difícil. De novo, old guys rule, tá? Camiseta. Ele vai no vigilante do peso ali, o Christian, pra se manter em forma ali. Mas é louco, você vê a McLaren. A McLaren é outra equipe também, que teve seus dias de glória. A gente vem pra Melbourne. O maior domínio de início de temporada foi da McLaren nos últimos anos, que colocou uma volta no 3º lugar em uma prova em 98. E os caras hoje também se arrastando no final. Como é complicado esse negócio de se manter no topo da Fórmula 1, hein, Christian? Não, pior que isso, né? Porque a McLaren tava todo mundo esperando mais deles esse ano, né? Sim. Então, o Lando fez o quê? O Lando teve um pódio no ano passado, ele teve 2 ou 3 há 2 anos atrás. Então ganharam uma prova 2 anos atrás. Desculpa, ganharam Monza, fizeram primeiro dobradinha. E segundo, isso, fizeram primeiro e segundo. Então tava todo mundo esperando, inclusive o próprio Lando, né? Sim. Que você já tá lendo numa série de lugares, Lando caia fora da McLaren o mais rápido possível, porque senão, se você ficar patinando um pouco aí, de repente a McLaren pode dar uma enterrada na sua carreira. Eu acho que isso, a tendência das equipes terem dificuldade para subir, acho que vai diminuir. Com tudo que a Fórmula 1 tá fazendo de regulamento, teto de gastos, menos túnel de vento pros caras que ganham o campeonato, é tudo para diminuir essas quedas, né? Então, antigamente, você pegava a Ferrari, todas as equipes grandes, a Williams, eles tinham um orçamento muito maior do que as outras equipes. Hoje em dia, as diferenças são muito menores. Continua a diferença de carros, mas a Fórmula 1 tá tentando achar fórmulas para deixar as equipes todas muito mais competitivas. A Fórmula 1, aspas, os americanos, continuam. Estão tentando diminuir esses domínios que a Mercedes teve, que a Williams já teve no passado, que a McLaren já teve com o Mika Hakkinen, enfim, todas as coisas. Eles querem tentar equalizar o máximo possível, né? Então, eu acho que essa tendência de uma equipe dominar durante 6, 7 temporadas, igual a Mercedes fez, vai ficar cada vez mais difícil, porque eles vão tentar sempre frear as equipes que estão ganhando
e ajudar as equipes menores, né? E antigamente não tinha isso. E tem até uma alteração de regra no teto de gastos que pode já até entrar em vigor esse ano, que é para o desenvolvimento dessas equipes de orçamento menores poderem investir um orçamento fora do teto de gastos em estrutura física, em construir fábrica, em construir melhorias físicas, não de desenvolvimento no carro, para poder equiparar em relação às grandes. Se 6 equipes aprovarem, isso já entra em vigor no ano que vem. Se 8 equipes aprovarem, já entra em vigor esse ano. Ou seja, o pessoal já pode começar algumas obras para melhorias das equipes, de sede, tudo isso. Inclusive a Williams disse que eu tenho que ter uma paridade até física para poder brigar com uma equipe maior. Você já foi na McLaren? Não? É meio impressionante olhando de fora. Todas são, né? Não, até a Williams, que é uma pequena, que foi a última que eu trabalhei. Mas eu acho que a McLaren de todas é a mais impressionante para mim. Você não acha, não? E você vê... Você nunca foi? Não. Bom. Não, e é um prédio... olhando de fora, fotografia, essas coisas. Não, e é um prédio, acho que de 300 milhões de dólares, de euros, a sede da McLaren. E você vê, o túnel de vento tá defasado. Tiveram também um turbilhão técnico ali de saída de diretor de equipe na McLaren. Você vê como... mas de repente eles fazem tudo aquilo lá para captar novos parceiros, novos patrocinadores. Isso daí acaba gerando dinheiro para a equipe. Eles conseguem dar um update no túnel de vento deles. Que vai ficar pronto em julho, inclusive, o túnel de vento da então McLaren. Quer dizer que final de agosto em Spa, o Lando vai ganhar a corrida, é isso? Não sei. Será? Você acha em casa que vai? Não, nada contra. Adoraria que ele ganhasse, né? Já pensou se o cara ganha? A gente pega esse corte aqui e coloca no... Mas eu acho que não vai acontecer. Ainda mais que todo mundo trabalha na Fórmula 1, né? A gente vai melhorar isso, aquilo, para daqui 3 anos, para daqui 4 anos. Eu não sei se eles fazem isso para tentar criar um seguro, né? Entre aquilo que eles estão falando e aquilo que realmente vai acontecer nas pistas, mas às vezes é muito tempo. Não, estamos trabalhando no projeto do carro de 2026, 2000... Ok, eu até entendo, mas o patrocinador também, o fã... que é quase que o resultado instantâneo. Às vezes daqui 3 anos ele não vai nem mais ser fã da Fórmula 1. Sim, eu sempre lembro da Renault, Alpine, que sempre, né? Não, daqui a 4 anos a gente vai estar... Esses 4 anos são sempre renováveis por mais 4 anos para chegar até a briga por grandes resultados na Fórmula 1. Fazer nosso bolão agora? Bolão? Polimax. Polimax. Pódio, Max, Alonso e... Leclerc. Então você acha que o Tcheco nem no pódio chega? Acho que não. Não chega? Não chega. Nossa produção tá anotando. Aliás, hoje a Letícia tá na nossa produção, a Cal... Você sabe por que ele falou isso, né? Porque ele me copiou. Eu falei exatamente a mesma coisa no último grande prêmio, lá em Jeddah. Você escolhe. Eu pensei que você tinha sido o responsável por mandar a Cal embora, que a Cal não tá mais essa semana aqui, a nossa produtora. A Cal tá de férias. Que a gente tá enrolando. Inclusive a gente vai fazer programa de 2 horas hoje aqui, que a Cal sempre corta a gente. Não, a produção disse que não. Max, Pérez e Alonso. Max, Pérez e Alonso. Super criativo, o Christian no seu palpite. Super criativo. Como eu sempre sobe pro último aqui, eu sou sempre o lanterninha do bolão, eu vou de Max na pole. Aí, já que eu sou o último, eu tenho que chutar alguma coisa pra ter alguma chance. Checo, Max... tem que ser o Alonso, né? Não tem... Não, põe... Quem foi Leclerc? Eu. Foi de Leclerc? Terceiro. Sainz, pronto. Mas você em casa já pode colocar também aí o seu palpite também, que a gente faz um comparativo, a gente curte os comentários de vocês nos nossos bolões, é sempre legal para saber se muda alguma coisa nessa prova. Beleza? Vamos dar uma acelerada, pessoal, inclusive vamos fazer agora o nosso momento pit stop. Momento pit stop de hoje, olha só, vamos pegar aqui uma sugestão do Alexandre Martins aqui, que mandou sobre o momento pit stop, da gente falar um pouco mais sobre os itens que são aqui no nosso cenário aqui do Pelas Pistas. São itens de participação de provas do Nelsinho, do Christian. Então, a gente tem atrás de você, Christian, o macacão da pit stop, que é o macacão que você correu a prova da Porsche, né? Opa, esse daqui é a prova da vitória. Porsche, o final do ano passado. Macacão da pit stop, Pelas Pistas aqui no braço. O microfone. Olha aqui, ó, Pelas Pistas aqui no braço. Parceiro OMP, Porsche, Michelin, eu acho que é isso, não tô esquecendo mais ninguém. Tem o Christian Fittipaldi aí no... E aqui é o nome do... aqui é do motorista. Não, é o nome do motorista velho, né? Você vai falar velho, né? Então. Não posso nem falar Uber, porque Uber é coisa nova, né? Tá. Táxi.
Atrás de você, Nelsinho, tem 2 aqui, são de 2 categorias diferentes, né? Tem Fórmula E e NASCAR. Que mais? É só esse. Esse aqui você correu na Nationwide, que é a Xfinity hoje. Exato. E ali o da Fórmula E, esse é da Next, né? Isso, deve ser Esse daqui é aquele lá de Elkhart Lake? Não, esse é... Fontana? Não, Fontana. Acho que foi Fontana Oval. isso aqui. Tá. Oval Grande. E atrás de mim aqui nós temos mais 3 macacões. Nós temos esse aqui também é Da Truck Series. Isso, fiz algumas corridas com ele, da Bi, da minha cachaça, estava divulgando nos Estados Unidos. A gente começou a vender lá. Uhum. E esses 2 são seus aqui, Christian, atrás de mim. Nós temos o Esse Newman Haas e o Minardão ali. Esse daí é o meu primeiro lá da Esse Newman aqui. Haas, 1996. E aquele da Minardi, na verdade, eu só usei num teste. Eu usei na primeira vez que eu andei num carro de Fórmula 1 na minha vida, em Paul Ricard, foi com esse macacão. Daí a gente teve que fazer algumas alterações para a primeira corrida, que foi na África do Sul, mas a primeira vez que eu coloquei uma bunda no carro de Fórmula 1 foi com esse macacão. Sensacional aqui, muito legal esses destaques aqui da história de pilotagem, tanto do Nelsinho como do Christian. E esse é o nosso momento Pit Stop, lembrando que a rede Pit Stops é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Não esqueça de agradecer o Alexandre, né? Dos macacões. Os macacões? Isso. Tá. Pô, legal. Sensacional aqui a ideia do nosso momento Pit Stop, valeu. Você tá vendo? A gente lê os comentários de vocês aqui. Vocês podem mandar os comentários, que a gente sempre lê os comentários de vocês. Inclusive destacar um outro comentário aqui também muito bacana, do Gui Magalhães, comparando com companheiros de equipe do Max Verstappen, dizendo que o Checo foi melhor que todos os companheiros juntos. Ele que é de São José dos Campos, tá ligado com a gente. Voltando então, fãs da velocidade, Grande Prêmio da Austrália, Fórmula 1, 2 horas da manhã de sábado para domingo. E no domingo à tarde teremos, Christian, Grande Prêmio do Texas, da Dallas, Fórmula Indy, hein? Em Dallas, né? Fica pertinho de Dallas. Fica perto de Dallas? Fica perto de Dallas Dallas. foi onde o Mansell desmaiou aquela vez. Nossa, isso daí foi o quê? 83? Acho que foi 83, 84. Você já tinha nascido em 83? Não, né? Longe. Nem eu. Tá. Não, mas foi onde ele desmaiou, que o carro dele ficou sem combustível logo no final da corrida, ele desceu do carro, foi empurrando o carro, porque todo mundo parou naquela corrida, inclusive, para conseguir passar pela linha de chegada, para poder marcar seus pontinhos, e daí tava quente, ele acabou desmaiando. Mas espero que ninguém desmaie no Texas. Aliás, desmaiar no Texas, você foi um dos que quase desmaiou no Texas Aquela em 2001. corrida não foi legal. Bom, aquela corrida não, aquela tentativa de corrida, que na verdade não teve corrida, né? Só para contextualizar, foi em 2001, nós íamos ter o Grande Prêmio do Texas da Champ Car, né, da Fórmula Indy que o Christian corria, só que a corrida não aconteceu porque era tanta força G que os pilotos estavam desmaiando no carro. Era muita velocidade, o que acontecia? Não estava indo a quantidade correta de sangue para a cabeça, então depois que você ficava andando, sei lá, se você desse 3, 4 voltas não tinha problema, mas a hora que você passava de 8, 10 voltas, daí você começava a ficar meio tonto, porque o G lateral que você estava em curva era bem alto. Para todo mundo ter uma ideia, naquela época a gente estava virando 236 milhas de média. Hoje em dia os carros devem estar andando em torno de entre 215 a 220. E acredite se quiser, pode parecer uma besteira, mas essas 15, 20 milhas de diferença fazem uma enorme diferença dentro do carro. Nos treinos livres chegaram a bater 380 quilômetros de média. A gente chegou a fazer todos os treinos, chegamos a classificar, daí logo depois da classificação teve mais o último treino antes da corrida, e daí foi nesse último treino, porque todo mundo encheu o tanque do carro, a gente começou a fazer uns runs maiores, né? Então tinha, em vez de dar 2, 3 voltas, tira a asa, põe a asa, faz isso, faz aquilo, a gente estava tentando simular situações de corrida, e daí foi quando o pessoal começou a ficar meio estranho. Todo mundo parando o carro, o Wolve, o médico da Indy, junto com o Trammell também estava lá. Pra você ter uma ideia, eles chegaram a ligar para a NASA para tentar entender o que estava acontecendo com a gente. E daí acabamos cancelando a corrida domingo de manhã. Só para ter uma noção, vocês estavam submetidos a forças de 5 Gs por 18 segundos de uma volta de 23 segundos. E tipo, isso é surreal. Então, isso nem eu sabia. Sabe que posição você classificou? Não lembro. Nono.
Tá. Foi nona, né? Você classificou para essa prova. Mas agora, no ano passado, tivemos uma prova muito interessante lá do Texas, da Fórmula Indy, com aquela chegada ali do New Garden com o Big Mac. Só para finalizar isso daí, eu lembro que eu fiz o seguinte, eu fui pro primeiro treino, eu saí... Você foi o segundo no primeiro treino. Tá, eu dei algumas voltas, parei, vamos tirar a asa, não tem mais o que fazer no carro. A gente já tava tudo no mínimo, mínimo, tem tanta inclinação a pista que você tava a volta inteira acelerando ao fundo, né? Estava flat a volta inteira, não tinha mais o que fazer. Eu acho que eu nem andei o treino inteiro, para dizer a verdade. Eu parei. Para dizer, eu achei meio estúpido, né? Tá correndo numa situação daquela, mas ok, né? A gente tinha que fazer aquilo. Mas voltando à corrida desse final de semana, como você bem lembra, né, Thiago? Esfreguem suas mãos, né? O ano passado a gente achou que ia ser uma corrida bem fraquinha e acabou sendo uma das melhores corridas da temporada. Então, esse ano o que eles vão fazer? Conversando com o Devlin De Francesco, um dos pilotos lá da Andretti, eu encontrei com ele em Sebring. Piloto? Um dos pilotos lá da Andretti. Por quê? Piloto, não é piloto, né? Bom, o que é? Não, ele é integrante da equipe. Tá, ele é o motorista do Andretti. Tá mais justo. Bom, conversando com o Devlin, ele tinha comentado comigo que eles vão fazer um treino a mais e deixar todo mundo andando durante, sei lá, 45 minutos para ver se consegue emborrachar a parte de cima da pista. E daí tem aquele famoso side-by-side racing. Então, 2 lado a lado, 3, às vezes até mesmo 4. 4 não vai acontecer esse ano, mas eu acho que 3 em algumas situações a gente vai conseguir ver. E se isso acontecer, todo mundo andando lado a lado, com certeza vai trazer grandes emoções para a corrida. Eles fazem essa configuração de treino a mais porque... Por causa da NASCAR, eles colocaram uma resina lá, o PJ1 lá, que para dar mais aderência, que para NASCAR funciona legal, mas para Indy não funciona. Então, e agora eles estão tentando fazer funcionar esse PJ1, fazer aquele lane de cima, né, funcionar para os carros da Indy. Isso acontecendo, daí a corrida vai ser ainda mais emocionante que o ano passado. O ano passado, o que foi muito interessante na corrida foi que os pneus estavam se desgastando com uma certa rapidez. Então, isso acabou alterando muito a corrida. E daí, no final da corrida, quem fez a última parada no momento certo, estava com pneu suficiente para conseguir atacar no final da corrida. E daí, no finalzinho, a gente viu os 2 carros da Penske passando pela linha de chegada, o quê? 1/10 um do outro, meio décimo. Embutido ali. Exatamente. Um em relação ao outro. Fórmula Indy, ESPN Star Plus, domingo, 1h da tarde, a sessão classificatória, se não me engano é 1h15 ou 2 da tarde, no sábado. A gente vai colocar no Instagram, no @pelaspistas360. Aliás, inscrevam-se também no nosso Instagram, no @pelaspistas360, que é onde a gente coloca os conteúdos extras. O Nelsinho vai colocar conteúdos extras da Stock Car. Antes de falar da Stock, Nelsinho, você esteve na Fórmula E esse fim de semana, em São Paulo. Exato. Tivemos a primeira corrida de Fórmula E no Brasil, finalmente, depois de 9 temporadas. Demorou um pouquinho, mas conseguiram fazer a prova. Veio, aconteceu, tudo direitinho. Um desenho de pista talvez um pouco chato, mas que fez uma corrida muito boa, né? Esses carros da nova geração, que eles chamam Gen 3, terceira geração, um formato estranho, né? Muita gente até não gosta, só que é um carro que tem muito arrasto. Então é um carro que pega muito vácuo. Então, no caso da Fórmula E, você consegue economizar muita energia quando você tá atrás. Você tira o pé antes, né? Na reta, quando você faz o coaching, quando você faz aquele... andar na banguela, né? Porque nas coisas de Fórmula E você não anda acelerando até o final da reta, você alguma hora você tira o pé. Quem tá atrás consegue tirar o pé um pouco antes e acaba economizando. Eles fizeram um cálculo mais ou menos 10% de energia você seguindo alguém atrás ou do que estando na frente, pegando, né, fazendo buraco no vento, né? Sendo de cara pro vento. Então, quem assistiu a prova viu essa mudança de líder acontecendo bastante. O pessoal tira no pé. Teve até uma hora que deu uma confusão no final da reta, no meio da corrida, que um tirou o pé, outro tirou o pé, ninguém queria pegar a liderança. Enfim, então causou uma corrida, uma briga muito legal. O Da Costa, eu acho que era um cara que tinha muita chance de ganhar a prova. Ele, infelizmente, cometeu um erro, passou reto na primeira chicane. E como regulamento, você tem que chegar a parar o carro e depois ir de novo. Ele perdeu muito tempo nisso aí. Acho que ele
tava ali nas primeiras posições, caiu para quinto, sexto, e ele não conseguiu recuperar até o final da corrida para tentar vencer. Foi vencida pelo Mitch Evans, meu companheiro de equipe antigo, e os 3 powertrains, os 3 forças de trem do pódio foram Jaguar, né? Toda montadora ela fornece igual a Fórmula 1, Sim. que a Mercedes fornece para Aston Martin, Aston Martin, para Williams. A Jaguar fornece para Envision, que ficaram em segundo, e o outro carro foi terceiro, que foi Jaguar. Então, para eles foi muito bom. No fim deu tudo certo. O asfalto pareceu... eu andei também no carro, então, né? Foi legal, cara. O carro tá relativamente bem mais rápido do que o carro da primeira temporada. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu ando no carro elétrico, mas eu achei até... me surpreendeu um pouquinho. E esse carro, quando ele não era de nenhuma equipe, é da categoria. A categoria tem uma equipe, né? Uma equipe, na verdade, que é a mistura da Magneti Marelli junto com a Williams. Só para entender, a Williams que fornece as baterias para todo mundo. Então eles têm uma mini equipe com esse carro, que é o carro da categoria, que anda convidado de vez em quando, mas também para fazer alguns testes simples, não é teste de acerto de carro. Por exemplo, quando eu andei, eles estavam testando começar a colocar força, tração no eixo dianteiro. Tá, pra ficar então 4x4. Exato, então tinha 300 cavalos mais ou menos atrás, com 50 na frente. Então eles estavam testando isso. Hoje em dia não tem, hoje em dia só tem potência no eixo traseiro e na frente regenera nas freadas. Então eles querem, a partir do ano que vem, além de regenerar energia no eixo dianteiro, também ter tração. Então eu andei um pouco nisso aí, deu pra sentir a frente puxando um pouquinho, né? Como se fosse um carro dianteiro, mas muito pouco. E o carro é mais leve também, dessa nova geração. Então, nos S's, deu pra sentir o carro fazendo o S com mais facilidade, comparando com a primeira geração e a segunda. Foi legal, o carro parece um pouco mais um carro de corrida, né? Eu acho que se o carro tivesse pneu slick, realmente ia andar de igual, talvez até um pouco mais que um Fórmula 3. Então, tá começando a ficar interessante. Você acha que esse conceito da Fórmula E, dessa corrida de eficiência, que nem alguns pilotos até comentaram, essa situação da liderança estava meio perigosa, porque ninguém queria ser o líder da prova, tudo. Você acha que isso... A mesma coisa na época da Indy, quando inventaram o famoso Hanford Device. Então a gente corria lá no Super Speedway, que era uma asa em 90 graus, exatamente, uma parede, daí tinha uma parte dela para baixo. É óbvio que se você liderasse a corrida, você estaria consumindo muito mais combustível, você provavelmente teria que parar uma vez a mais. E quando você estava atrás, gerava um vácuo gigantesco. Então era relativamente bem fácil você passar, só que ficava aquela briga, ninguém queria ficar... Era um jogo de xadrez. Era um jogo de xadrez, exatamente. Mas eu acho que eles desenham esse carro e foi sem querer que eles causaram um carro com tanto drag, né? Com tanto arrasto. Então eu acho que é legal, porque você junta isso muito mais, né? Se a Fórmula 1 tivesse um pouco de... A Fórmula 1 tem o DRS DRS, exatamente. Mas eu acho legal. Vira um jogo de xadrez, fica um pouco... tira um pouco mais do cara que tá muito bem acertado, que o cara pode abrir, o cara deixa de abrir por causa disso, mas não deixa de ser corrida, igual Daytona, né, pra NASCAR, Indianápolis, na Indy, tudo tem um pouco disso, né, um pouco de saber se posicionar na hora certa, e você tem que contar um pouco com a sorte também. Mas qual que é essa sua pergunta? Não, se você acha que a gente vai chegar um dia que a Fórmula ela vai deixar de ser um pouco de corrida de eficiência, de energia, e a gente vai ter um pouco de corrida meio que flare out, aceleração total. Mas ele tem que ter um pouco de eficiência, porque a Fórmula 1, o que a Fórmula 1 vai atrás? O laboratório de criar os carros mais rápidos, econômicos, seguros, com mais aderência. E a Fórmula E também tem um pouco de tudo isso, mas também tornar a tecnologia mais eficiente. Então, criar um powertrain, um trem de forças mais eficiente, porque quanto mais eficiente você causa, menos você gasta energia, mais a bateria vai durar, entendeu? Então, eu acho que sempre tem que bater nessa tecla aí de realmente ter que ser eficiente. E também facilita as ultrapassagens durante a prova, né? Então, o cara tira o pé ali no meio da reta, um pouco depois, fica mais fácil ultrapassar. Como as pistas são muito pequenas, né, da Fórmula E, geralmente, se
se a corrida for flat out, como você disse, né, acelerando o tempo inteiro, dificulta muito as ultrapassagens e as corridas podem ficar mais chatas também. Mas isso daí a Fórmula E já mudou bastante, né? Desde a primeira geração. Eu particularmente gosto muito do carro da primeira geração, como design. Eu acho que é disparado o mais legal de todos. Esse daqui de hoje em dia pode ser o melhor tecnicamente para guiar tudo, mas parece o Batmóvel. Eu também acho feio. Mas, voltando àquilo que você estava comentando agora de ser eficiente, quanto você consome de bateria, né, o primeiro ano que você correu, vocês trocavam de carro no meio da corrida. Era o quê? 25 minutos, 30 minutos, daí parava no box, montava para outro carro porque tinha acabado a bateria, você tinha drenado ela completamente. A Fórmula E também, ela de propósito, né, sabendo que, vamos supor que você começa uma categoria e uma das pautas que você tem que ter toda a corrida, todo ano, são a melhora na tecnologia. Então, para a Fórmula E também não adiantava você pegar o máximo de tecnologia que existe no momento, melhor bateria, melhor isso, melhor aquilo, botar, e no segundo ano você ter uma melhora, ou a sua pauta se, o carro tá 1% mais econômico, tá 1% mais leve. De propósito, quando a Fórmula E começou, também para criar carros um pouco mais baratos, eles fizeram um carro com pouca tecnologia, uma bateria mais simples, um câmbio normal, carro pesado, para poder facilitar ano a ano, né? Tem um plano aí nos próximos anos de conseguir com facilidade ir melhorando o carro e também para a mídia mostrar, olha, do ano 1 pro ano 2 a gente melhorou 10%. Então, por exemplo, é a mesma coisa esse carro que eles estão andando agora. Eles já têm, se eles quiserem botar o 4x4, já podem. Eles não fizeram esse ano porque eles querem poder ter aí... ter uma carta na manga pro ano que vem. O ano que vem vai ser 4x4 com 50 cavalos na frente. No outro ano vai ser 4x4 com 100 cavalos. Então eles já têm isso planejado para poder mostrar para a mídia, para as montadoras poderem mostrar para os clientes, para as pessoas que seguem isso aí, que todo ano tá melhorando, entendeu? Lógico que existem melhoras, mas muitas delas são, não vou dizer artificiais, mas... realmente é de propósito para poder ter todo ano uma pauta interessante, entendeu? Tem muita gente tem muito executivo seja de um banco, aquele patrocinador grande que eles têm, um banco, ou seguro, isso, aquilo, pra eles poderem, olha, a tecnologia do carro esse ano melhorou 10%, tá muito mais eficiente, tá muito mais rápido, tá muito aquilo, faz parte do jogo, entendeu? Você não usar tudo que você tem, não usar todas as cartas e aos poucos ir soltando, entendeu? Bacana. Então, aí um pouco mais sobre o evento da Fórmula E, próxima corrida Berlim, dias 22 e 23 de abril. Só que onde também vai ter corrida nesse próximo fim de semana? Goiânia! Chegou a Stock Car, Christian. Mais uma temporada de Stock. Assim que terminar a nossa gravação, ele já vai embora pra Goiânia. Vai embora lá pra Goiânia. Vai pinicar, vazar. E aí, pessoal, Stock Car com algumas novidades. Inclusive, acho que o grande anúncio no domingo foi feito ali de mais um carro na equipe full-time, de pai e filho correndo junto, o Rubinho com o Dudu Barrichello, correndo mais uma vez aqui. Eu acho que ele já sabia quando ele veio aqui no programa e ele tava segurando a onda um pouco. Será? O que vocês acham? O litrão já tinha soltado, né? Então, vai ser legal, com certeza, muitas novidades. Muitos carros bonitos no grid aí. A gente viu nas últimas semanas muitos lançamentos, muita coisa bacana. Eu acho que o carro vai ter, acho que tem 35 carros no grid, se eu não me engano. Faltou até vaga, né? Você vê pilotos igual o Galide, o Diego Nunes. No caso do Dudu, na full time, eles vieram comprar essa vaga? Como é que eles fizeram? O Maurício já tinha essa quinta vaga? O Maurício provavelmente alugou um carro de alguém, uma vaga, né? Eles, entre aspas, alugou de alguém. E aí ele pega o carro e faz na oficina dele. Não. Basicamente é isso. Isso aí tudo bem, mas ele alugou essa vaga de alguém. Isso, se aluga. Tá. Geralmente se aluga essa vaga. Que ele tem 4 carros. Na verdade são 2 dele e 2 do Bassani. Tá. E é isso. Aí você tem o anúncio que a gente viu agora, do Dudu e pai dele, vão andar juntos, vai ser bem bacana. Vai ser... Tô bem animado. Acho que a gente trabalhou muito aí desde que é a última etapa de Interlagos, que a gente ficou em segundo. A equipe veio melhorando muito. Esse ano só aperfeiçoou, né? Durante o off-season, aí, durante a pré-temporada. A gente vai entrar com os pneus Hankook, né? São pneus novos. Isso daí eu tô curioso. Tá curioso? Eu tô curioso pra te fazer essa perguntinha na segunda que vem, né? Daí você vai me falar como é que foi com os pilotos
pilotos não, com os pneus novos, porque ninguém vai treinar, né? Vai meio que chegar em cima da hora. Vai ter um treino livre a mais ou nem isso? Na quinta-feira tem 2 treinos de 1 hora, mais ou menos, que a gente vai ter 2 jogos para testar. 2 jogos para os 2 treinos? Não, 2 jogos pro dia inteiro. Então, para as 2 horas, basicamente. E aí, pra sexta em diante, tem mais 3 jogos. Pro final de semana inteiro. Então, pra quem não conhece tanto, a gente era Pirelli até o ano passado e mudaram de fornecedor. Eu acho que vai ser bom por um lado. Quer dizer, não é ruim em nenhum lado, mas vai ser bom porque tem muitas equipes, as melhores, já tinham um macete muito bom com esse pneu, sabiam exatamente temperatura, calibragem, tudo que o pneu precisava para estar no seu melhor, para ter o máximo de gripe, e aí você meio que dá uma resetada, né? Então agora as equipes vão estar tentando descobrir, esse pneu parece que é muito diferente, ele é mais duro, enfim, é um pneu, uma característica bem diferente, que isso é legal, porque dá uma chance aí para talvez as equipes pequenas pegarem aí a manha desse pneu mais rápido e conseguir andar mais perto das equipes grandes. Não deixa de, né, dos carros melhores são montados com mais detalhe, né, que caso de um Mateus, o Meinha, a TMG agora a gente está bem próximo a eles, não deixa a gente ter uma vantagem que o carro é muito bem feito, né, mas eu acho que tem uma chance de diminuir esse gap, pode também aumentar, né, talvez as equipes boas aprenderem mais rápido e de repente disparar, mas eu espero que não, acho que pode dar uma embolada aí. Agora, explica uma coisa pra mim, pro Thiago, ouvintes, você já tá de estoque há quantos anos? Essa é a 5ª temporada. A tua 5ª temporada, então você já foi, porque teve ano que vocês foram 2 vezes pra Goiânia, certo? Isso. Tá. O carro da tua primeira temporada para essa temporada é praticamente o mesmo carro. Quando eu comecei era um carro que tinha mais downforce, ele tinha um splitter grande na frente e tinha um difusor. Os últimos 2 anos é o mesmo carro? Os últimos 2 anos, aí deixou de ter splitter e deixou de ter difusor. Então é exatamente o mesmo carro. Hoje é o mesmo carro do ano passado, só mudou o pneu, né? Tá, mas a minha pergunta era, bom, lembrando todo mundo que o Júnior ganhou em Goiânia lá no ano passado, mas de um ano para o outro, vocês mudam muito o acerto do carro ou é praticamente o mesmo carro? Por exemplo, se você tivesse voltando com o mesmo pneu Pirelli, você acha que você teria alterado o carro de quando você venceu ou não? Muito pouco, a gente começaria com o que a gente terminou. Exatamente igual, mesmo muito carro. Muito parecido, tá. A não ser que a gente tenha aprendido alguma coisa, tenha evoluído durante o ano alguma coisa que a gente tenha aprendido, porque independente do carro não mudar, você vai aperfeiçoando, você vai tentando chegar naquele setup ideal, mas chega muito parecido, né? A gente, como você disse, tá com o mesmo carro há muitos anos, então tá todo mundo ali com um acerto muito próximo do que é o ideal. O que muda, o que a gente trabalha mais é realmente melhorar a construção do carro, melhorar a rigidez do carro, deixar o carro mais leve. E não é mais leve porque todo mundo tem limite, mas tirar... Mas isso daí você faz na oficina. Sim, exato. O acerto em si é praticamente o mesmo. Mas pelo menos para começar. Eu acho que o grande resultado dos finais de semana é o trabalho feito na oficina, né? Concordo. Todas aquelas horas você chegar bem. O acerto como a gente tá cansado de ir pra Goiânia, né? Todo mundo já foi lá pra lá 20 vezes. Cara, se fosse Pirelli, provavelmente eu ia dar 2 voltas de manhã, 3 voltas à tarde, não ia nem precisar andar muito, entendeu? Porque o carro não mudou o pneu. Agora, com o pneu novo, sim, a gente vai ter que realmente descobrir qual que é a situação melhor para fazer classificar, se o pneu precisa de 1 volta, 2, calibragens, entender toda a característica do pneu que a gente vai descobrir agora. Mas, se não, é uma pista que eu já conheço muito, o carro que eu já conheço bem, então não teria por que andar muito e sim começar a economizar pneu desde já para as outras corridas, entendeu? Aqueles 2 jogos que eles vão fornecer na quinta-feira, você vai descartar eles. Você não vai poder levar. Não pode mais usar. Não pode mais usar. Os únicos que você pode passar para frente são os 3 a partir de sexta. Tá isso. Que aí, para quem não sabe também, a Stock Car a gente tem um número de pneus, por exemplo, são 100 pneus ou alguma coisa assim, que você pode usar o ano inteiro. E você vai manejando o jeito que você vai usar. Tem final de semana que você vai usar mais, final de semana que você vai usar menos. E você vai se programando. Tem pista que tem um desgaste muito mais alto, você acaba usando um pouco mais de pneu.
Tem pista que também você, sei lá, por exemplo, você pega Santa Cruz do Sul ou Velocitar, sabe, tem pista que a gente não se encaixa tão bem, a gente precisa de mais voltas, acaba gastando mais pneu. Uma pista igual Goiânia, Interlagos, sei lá, tem várias aí que, cara, eu sou tão confiante, eu tenho tanta confiança quando eu ando lá que eu não preciso andar muito, a gente acaba economizando pneu para usar em outras pistas, né? Então é diferente da Fórmula 1, que a Fórmula 1 ela chega e tem lá, sei lá, seus 15 jogos de pneu pro final de semana, acabou. Se você não usou tudo, não faz diferença. Pro próximo final de semana tá igual. Na Stock, não. Meio que vai fazendo diferença, que se você usar muito no final de semana, você tá começando a desgastar do seu número de pneus que você tem pro ano inteiro. Por exemplo, esses 3 que você comentou, de sexta-feira pra frente, é 3 pra você fazer todo o fim de semana e você pode guardar eles pro próximo. Mas, por exemplo, você vai ter 3 jogos. Eu tenho quase certeza, tá? Posso estar, talvez tem alguma diferença, mas vocês vão ter 3 jogos para fazer o treino de sexta, classificação e as 2 corridas. 2 corridas que, na verdade, são uma dividida em 2, né? Então, provavelmente a gente vai começar com 1, porque aqueles 2 jogos da quinta-feira eles vão levar embora. Então, você vai começar com 1, né? Não sei quanto que a gente vai andar, vai depender do tanto que a gente tiver perdido ou achado o acerto ideal do carro para esse pneu. Usar o segundo jogo no final do treino para fazer uma simulação de classificação. Aí, o terceiro jogo a gente vai usar para classificação, basicamente. E aí a gente pega os melhores pra fazer a corrida, e lembrando que ainda você tem que guardar 2 pra fazer os 2 pitstops da corrida. Tá. Então é mais ou menos isso. Então a gente vai ter um pneu que a gente simulou no final no final de sexta-feira, né, um pneu que vai ter uma saída, o pneu de uma saída da classificação, e aí você tem 2 jogos seminovos pra usar pra corrida. Então na corrida você vai usar 6 pneus, 4 que você vai largar, e aí tem os 2 pitstops das 2 corridas, você vai usar mais 2. Então é meio complexo, não é complexo, mas assim, é mais ou menos isso. Então a gente tem que administrar isso um pouquinho, porque aí durante o ano inteiro você vai carregando esses pneus. Se der algum melelê, você pode utilizar um 4º jogo no fim de semana ou não? Não pode. É 3 por fim de semana, sendo que você pode... 3 pro final de semana. Aí no outro final de semana vão te dar mais 3. Tá. Ou mais 2, talvez. Mais 2, eu acho. Tá. E aí você começa a administrar, porque você vai carregar todos os pneus que você usou em Goiânia pra próxima corrida. E os você mais... vai separar os melhores. Exatamente. Leva os melhores pra lá, e aí você vai receber mais 2 jogos. Tá. E aí você vai indo. Todo final de semana você recebe mais pneus, e você vai administrando, levando pra próxima corrida os melhores que sobraram dessa etapa, entendeu? Agora, se tiver um problema técnico no pneu, tá? Que não tem nada a ver com o seu acerto de carro, não tem nada a ver com você exagerou na cambagem, alinhamento, sei lá, qualquer coisa assim. Eles te repõem esse pneu ou não? Eu acho que vai de caso a caso, né? Se for um caso que todo mundo teve um problema, deu bolha em todos os pneus, que tava muito quente, alguma coisa assim, aí sim eles vão falar, beleza, pessoal, a gente vai dar 2 pneus pra cada um, ou um jogo de pneu esse pra cada um. Mas eles vão, obviamente, evitar isso, né? Vão falar, pessoal, a calibragem mínima vai ser tanto, a cambagem mínima pode ser X, pra evitar esse tipo de coisa. Eu não sei se vai rolar isso, porque eu acho que eles fizeram 2 treinos só no carro da categoria, né? Como treino, e parece que não houve nenhum problema. O pneu é até um pouco mais duro, então quando o composto é mais duro, geralmente ele tende a não ter tantos... a não ter esse problema, entendeu? Quando a gente vai para composto mais mole, é o pneu que esquenta mais, o pneu que pode causar alguma coisa. Por exemplo, o Pirelli tem hora que se você, quando sai do box e começar a pegar muita zebra, alguma coisa assim, ele pode quebrar a parede lateral, né? Com a calibragem baixa. Com a calibragem baixa. Esse pneu Hankook, falaram que a lateral dele é muito dura. Então provavelmente não vai ter esse problema no carro, o pneu não vai ser tão sensível, podendo sair com a calibragem mais baixa, sem ter medo de quebrar essa borda do pneu. São esses os detalhes da Stock Car, fim de semana em Goiânia. Nós temos aqui, acho que de destaques também de pilotos, a gente teve o retorno do Fraga, que vai voltar a competir, vão ser 7 campeões esse ano na Stock Car. Quem é que tá de campeão? O Fraga, Kaká, o Rubens, o Kaká. Ricardo Maurício, Marcos Serrinha, Gomes, Casagrande. Marcos Gomes, Casagrande. Isso. Acho que são esses. São esses. Vai estar o 8º aí? Vamos ver, né? Estamos aí pra isso, né? Daí a gente até abre espaço. Colocar o troféu aqui. Cara, cadê o seu, aliás? A gente deixa. Não sei, sumiu. Você perdeu o troféu? Não, sumiu. Pô, e era tão discreto o troféu, né? Tá na outra sala? Tá na outra sala. Tá, então aliás, falando em outra sala, aguardem
Aguardem. Só falo isso pra vocês. Aguardem. Sobre... Pra quem assiste o podcast com exato, vídeo, né? Com vídeo, exato. Com áudio não vai mudar Com áudio nada. não vai mudar nada. Ou talvez mude, não sei. Fique melhor. Um som 3D, quem sabe? Um microfone importado. Não, esse aqui já é bom. Ah, é? Esse é bom. Esse aqui é bom. Então, boa sorte lá em Goiânia, Nelsinho. Quem estiver assistindo já entra no Fanpush e dá Boa. aquele, né? Aquela ajuda. Aproveitar que o programa sou parte dele. Não pode votar em mais nenhum. Só no nosso. E se quiser votar nos outros carros da TMG, também eu deixo. No Enzo Elias e tal. O Enzo Elias é um estreante, né? Ele veio Exatamente. da Porsche e vai correr com... Vai dividir o box com vai você. ser meu companheiro de equipe. Isso. Tô interessado pra ver o Enzo. Não, porque legal. Ele, Ele é um menino... Na Porsche ele foi muito bem. Ele tem mostrado muita dedicação na equipe. Né? Não é fácil, porque a gente tava olhando as estatísticas agora na reunião que a gente teve. Eu tive a reunião ontem lá, olhando um monte de coisa pro começo do ano. E o melhor estreante, se eu não me engano, foi o Fraga, um piloto igual ele, que ganhou a Porsche, andou muito bem na corrida de convidados, ganhou a prova com Galide, acho que foi, não lembro agora. Ele vai entrar com muita expectativa. Só que é uma categoria que tem pilotos que estão lá há 20 anos, praticamente, ou mais, entendeu? Então, diferente da Porsche, que talvez tenha alguns pilotos bons, mas não 25 pilotos bons, né? Então, é um carro manhoso, é um carro mais difícil de andar, não tem ABS, é um carro que todo mundo está muito acostumado a andar. Então, vai ser o que a gente, como equipe, a gente tem que preparar ele de ter muita calma e não se frustrar, porque vai ser muito fácil. Você pega o Tony no começo, se frustrando muito. Lógico, a equipe dele não era tão boa igual a da TMG, mas todo mundo sabe que o Tony é um piloto, é um dos melhores que tem aí e tem tido dificuldades, entendeu? Mas tem que ter essa adaptação, tem que ter calma no começo, porque até a minha primeira temporada, a gente estava olhando meus resultados, eu acho que eu fui marcar ponto na 7ª corrida. Até a 7ª corrida eu não tinha feito nenhum ponto, pra você ter ideia. Tem que ter muita calma no começo. Então, a gente vai tentar ajudar ele o máximo. Ele é um piloto bom, tem muito futuro, tenho toda a certeza disso. Mas vai ter uma fase de adaptação aí, as largadas, essas batidas, todo mundo muito agressivo na Porsche, os caras já tomam um pouco mais de cuidado, entendeu? Na Stock, todo mundo vem um pouco mais, né? Parece que vem com a viseira fechada, 100% com cortina, e ninguém nem olha. Vai indo pra primeira curva como se fosse o final da corrida, então... Viseira fechada e embaçada, tá? Tipo prorrogação na NASCAR, os caras vão... Então, vai ter que ter um pouco de adaptação. Arriscada. Mas ele é um piloto bom, vai ser bom de trabalhar com ele, não vejo a hora logo de chegar em Goiânia. É isso, fã da velocidade. Chegando mais uma bandeira quadriculada do nosso Pelas Pistas dessa semana, então boa sorte pro Nelsinho, votem no Fanpush lá pra dar aquela potência extra pra ele. Se inscreva no nosso canal no YouTube, no @pelaspistas360 no Instagram, aquele likezinho no vídeo, comentário aqui, impulsione pra mais pessoas, 3 milhões de visualizações dos nossos vídeos, sem certeza que vem muito mais por aí, certo, Christian? Opa, certo, e vambora. Esse final de semana tem o quê? Então, recapitulando, isso. Né? 2, Indy. acho que 3 também. 2, Indy, Stock Car em Goiânia. Teve o TCR também esse fim de semana lá Teve o TCR na Argentina com a Rei, muito legal. Quem fez a pole foi o... Rafa Reis. Foi o Rafa Reis que fez a pole? Chegou em segundo na primeira bateria, junto com o Galide Osman, que estreou e chegou em terceiro. Tá. Tem um argentino de 18 anos lá, o Eu vi. Nacho Montenegro. Eu falei, cara, tem um piloto de kart aqui andando, um cadete? 18 anos, moleque, foi primeiro e segundo nas baterias. Muito bom o garoto. E o Rafa Suzuki chegou no pódio na segunda prova, chegou no pódio na terceira colocação ali, depois da desclassificação de um Mas outro enfim, cara. as corridas vão ter a Fórmula 1, Fórmula 2, Indy, Stock esse final de semana e que mais? Segunda que vem a gente vai ter bastante coisa NASCAR pra sempre falar. tem. Não, NASCAR tem todo, né? NASCAR tem todo. Final de semana. Precisamos falar um pouco mais de NASCAR ali também. Porque não dá tempo, né? A gente tem uma Sim, hora aqui, é. senão... Mas quando Não sobrar... acaba briga com a gente. Quando sobrar tempo, com certeza semana que vem a gente não vai falar de NASCAR, porque esse tanto de corrida aqui a gente vai faltar tempo já. Mas o Podia fazer um programa com... Tinha que fazer um programa de NASCAR, tipo trazer o Paludo, juntar os 3 brasileiros que correram na NASCAR aqui. Boa ideia. Pode ser. Hein? Boa ideia. Se vocês gostarem, deixa o like no vídeo aí, ô NASCARzeiros de plantão. E semana que vem a gente volta, beleza? isso. Boa viagem lá no senhor. Valeu. Até mais, pessoal. É isso, pessoal. Um grande abraço e semana que vem a gente volta acelerando, porque aqui é o Pelas Pistas.